Olá, este é o curso de Pré-Candidaturas LGBT Socialista, módulo 1, e falaremos sobre a apropriação do movimento LGBT com os tópicos: História do movimento LGBT mundial, História do movimento LGBT brasileiro, a necessidade de pessoas LGBT na política, a necessidade de candidaturas de pessoas não LGBT apoiadoras do movimento. O especialista deste módulo é o palestrante Flávio Bredes. Flávio Bredes é ativista dos movimentos em defesa dos direitos humanos de LGBT há 32 anos. Há mais de 20, é professor da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Possui licenciatura plena em Letras, Português e Inglês, pela Universidade Federal do Piauí. Bacharelado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Brasília e pós-graduação em Educação para a Diversidade e Cidadania pela Universidade Federal de Goiás. Já publicou 2 livros. Primeiro livro, Das Diferenças de Famílias e Bandos, propondo a temática da diversidade humana para crianças e adolescentes. E a obra Tuda, uma história de identidade, resultando a temática da identidade de gênero. De 2015 a 2018, foi gestor da política LGBT do Distrito Federal. Olá, pessoal! Quero convidar vocês a conhecerem um pouco mais da história do movimento LGBT ao redor do mundo. Vamos lá? Na atualidade, o dia 28 de junho é considerado o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Nesse dia, no ano de 1969, em Nova York, nos Estados Unidos, no bar The Stonewall Inn, a polícia fazia mais uma ação truculenta. Pessoas LGBTs eram constantemente alvo de extorsão e espancamento por parte de policiais. Naquele dia, um grupo de lésbicas, travestis, gays e drag queens reagiu e se recusou a sair do local. Era um período de humilhações e um momento difícil de demonstrar identidades de gênero. As prisões de pessoas LGBTs eram sem motivo aparente. A máfia subornava a polícia. Era típico da época. Homossexuais não podiam entrar em bares de propriedade da máfia. Stonewall era um barzinho gay. Naquela madrugada, Marsha P. Johnson e Silva Rivera, 2 travestis nova-iorquinas, estavam na linha de frente, ao lado de outras LGBTs. O protesto prolongou-se por mais alguns dias e a data tornou-se um marco simbólico das lutas por direitos em todo o mundo. A partir de então, as comunidades LGBTs passaram a se organizar como um movimento para reivindicar direitos e pelo orgulho de existir. O movimento LGBT tornou-se um movimento civil e social que busca defender direitos das pessoas LGBTs na sociedade. E apesar de não ser um movimento unificado, existem inúmeras organizações não governamentais que atuam, oferecendo apoio e representação para essas populações. Nos dias atuais, o movimento LGBT é composto por uma ampla rede de ativismo político e ações culturais, incluindo as já famosas marchas e paradas do orgulho LGBT, bem como de grupos voltados para a mídia, para as artes e para as pesquisas acadêmicas. Os primeiros registros históricos de indivíduos LGBTs são datados de cerca de 1.200 anos antes de Cristo. A maior parte de pesquisadores e pesquisadoras constatou que pessoas LGBTs eram respeitadas em diversas civilizações. No entanto, em vários momentos e partes do mundo, a comunidade LGBT foi e é violentada, torturada, morta e tem seus direitos usurpados.
os códigos penais combatendo a homossexualidade são muito presentes, sendo que o registro é datado do século XIII, no Império de Gengis Khan, e a sodomia levava à condenação por pena de morte. No hemisfério ocidental, as primeiras leis redigidas sob uma forte influência da Inquisição surgiram no ano de 1533. O inglês Budgery Act e o Código Penal de Portugal traziam os atos de sodomia. Havia um julgamento por um tribunal eclesiástico, podendo levar à pena de morte. Inglaterra, Portugal, Espanha e França dominaram boa parte dos territórios ao redor da terra. A influência dessas legislações preconceituosas se estendeu não apenas pelo continente europeu, mas também por todas as suas colônias. Os séculos seguintes também não apresentaram grandes avanços, sendo que muitos genocídios foram cometidos contra a população LGBT. Durante o avanço do nazismo alemão, a população LGBT era levada a campos de concentração e extermínio. Dois símbolos do movimento LGBT tiveram origens nesse período histórico. O triângulo invertido de cor rosa para representar homens gays e o triângulo preto invertido para as mulheres lésbicas. Pessoas LGBTs foram submetidas a tortura, castração, terapias de choque, lobotomia e até mesmo estupros corretivos. Todas essas violências sobre a alegação de que a homossexualidade, a bissexualidade e a transexualidade seriam doenças de ordem mental. Até os anos 60, ser homossexual era crime em todos os estados dos Estados Unidos da América, com exceção do estado de Illinois, até então símbolo de pensamento progressista no mundo ocidental. Um dos maiores gênios de todos os tempos, aquele que deveria ser considerado o pai da computação, Alan Turing, por exemplo, sofreu castração química por ser homossexual, como pena do governo inglês em 1952, mesmo após contribuir com suas pesquisas que ajudaram no fim da Segunda Guerra Mundial. Em muitos lugares, por todo o mundo, clínicas particulares, sob forte influência religiosa, oferecem serviços que prometem uma, abre aspas, cura gay, fecha aspas, para algo que não é uma doença. Em 28 de junho de 1969, uma das mais importantes rebeliões civis da história se iniciou no bar The Stonewall Inn, em Nova York, nos Estados Unidos. Lésbicas, travestis, gays e drag queens enfrentaram a força policial em um episódio que serviu de inspiração para o movimento LGBT em todo o mundo. Foi um marco, por ter sido a primeira vez em que um número razoável de pessoas LGBT se juntou para resistir aos maus-tratos da polícia. O episódio ficou conhecido como a Rebelião de Stonewall e durou 6 dias, como uma resposta à ação arbitrária e preconceituosa da polícia, que tinha como rotina promover atos violentos, na maioria das vezes humilhantes, nos bares e boates gays da cidade de Nova York. Um dos principais legados da rebelião de Stonewall foi a criação de 2 importantes grupos para a história do movimento LGBT, o Gay Liberation Front e o Gay Activism Alliance. Já para a vertente trans da história, a criação da publicação Transvestia, The Journal of the American Society for Equality in Dress, de 1952, foi um marco importante para a luta de pessoas transgêneros nos Estados Unidos. Essa versão da história aponta que a rebelião de Stonewall contou com a participação decisiva na linha de frente de 2 travestis, Marsha P. Johnson
e Silvia Rivera. A articulação do movimento de lésbicas ganhou notoriedade durante a segunda onda feminista, que abrangeu as décadas entre os anos de 60 e 80. A crescente tensão entre mulheres heterossexuais e as mulheres lésbicas dentro do movimento feminista fez com que, aos poucos, elas se auto-organizassem nas especificidades da própria luta. Na atualidade, o movimento LGBT abrange diversas orientações sexuais e identidades de gênero, de modo que, mesmo sem organização central, promove inúmeras frentes de luta pelos direitos civis da comunidade. O movimento LGBT em todo o mundo é representado pela bandeira com as cores do arco-íris, sendo um dos símbolos mais conhecidos em todos os continentes. A bandeira surgiu em 1978, criado pelo artista norte-americano Gilbert Baker, popularizada como símbolo do orgulho gay. Segundo pesquisadoras e pesquisadores, o artista teve como inspiração a cultura dos hippies da época, que enxergavam no arco-íris um símbolo para a paz, além da canção Over the Rainbow, presente no filme clássico O Mágico de Oz, cantada por Judy Garland, um dos ícones da comunidade gay. Conta-se que em Nova York, pessoas LGBTs ainda viviam luto pela morte da atriz em 22 de junho de 1969, e que teria sido um dos vetores para um basta iniciado em 28 de junho as ações da polícia contra LGBTs naquela cidade. A bandeira lésbica, com 7 diferentes tons de rosa, branco e vermelho, é usada como bandeira oficial das mulheres lésbicas em quase todo o mundo. A bandeira bissexual foi desenhada por Michael Page em 1998 para dar à comunidade bissexual o seu próprio símbolo. O objetivo era aumentar a visibilidade das pessoas bissexuais, tanto na sociedade como dentro da comunidade LGBT. A bandeira trans foi criada por Monica Helms, uma mulher trans estadunidense, em 1999, e foi mostrada pela primeira vez em uma parada do orgulho LGBT em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos, no ano 2000. A bandeira representa a comunidade transgênero e consiste em 5 faixas horizontais, 2 azuis claras, 2 rosas e uma branca no centro. Por não se tratar de um movimento centralizado, é muito difícil afirmar com exatidão quais são as pautas prioritárias do movimento LGBT em todo o mundo. Isso acontece principalmente porque diferentes contextos sociais e políticos de cada país demandam uma atuação diferente. No entanto, existem diversas lutas unificadas ao redor do mundo, tais como a criminalização da LGBTfobia, o casamento civil, o fim da criminalização da homossexualidade e das penas correlatas, o reconhecimento social da identidade de gênero, o fim do tratamento das identidades trans como patologia, o fim dos tratamentos da cura gay, o respeito à laicidade do Estado e o fim da influência religiosa nos processos políticos, a efetivação de políticas públicas pelo fim da discriminação, o fim dos estereótipos LGBT na mídia e a necessidade de representatividade da comunidade nos meios de comunicação. Ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima!